nosso primeiro desafio no canal do YouTube. Um dia sem redes sociais. Ah, mas um dia é muito pouco. Um dia é muito pouco? Será que um dia é muito pouco? Tá feito o desafio. Um dia sem redes sociais. Quero ver quem consegue. Se inscreve no canal antes disso, tá bom? Antes de abandonar as redes sociais por um dia, clica aqui, bota a mão no sininho aí pra você se inscrever no canal. A proposta é ficar um dia sem redes sociais. Ah, mas por quê? Por quê? Jura que você quer saber por quê? Quanto tempo você passa no seu dia nas redes sociais? Quantas conversas você consegue ter com alguém sem olhar para o telefone? Muitas vezes, quando eu saía da maquiagem da Globo e ia entrar no estúdio do Bem-Estar, que estavam todos os cinegrafistas que trabalhavam lá com a gente, cada um no seu celular. Eu sempre passava e falava assim, tá boa a conversa, hein? Todo mundo ali junto, todo mundo trabalhando junto e cada um no seu próprio telefone, sem conversar, sem trocar, sem olhar no olho. Outro dia a gente estava fazendo um unboxing e eu fiquei muito abismada porque a gente fez um trabalho no unboxing sobre silêncio. E aí a gente ficou 1h30 em silêncio, a gente almoçou em silêncio e foi muito impactante para muita gente esse silêncio. E depois a gente fez um compartilhamento para falar sobre aquela experiência do silêncio. E algumas pessoas trouxeram esse tema, o tema do quanto a gente se ouve quando a gente está em silêncio e o quanto a gente não se ouve quando a gente está no telefone, nas redes sociais. Para não ter que lidar com aquilo que está acontecendo dentro de mim, eu vou ver o que está na tela, fora de mim, que muitas vezes eu não tenho compromisso nenhum com aquilo, mas eu começo a me distrair com aquilo que está acontecendo ali e nem percebo o quanto eu estou ficando mais irritada com aquilo, o quanto eu estou ficando mais ansiosa com aquilo, o quanto muitas vezes eu fico até mais deprimida com aquilo. E eu me lembro de um evento que eu fiz com uma índia guarani chamada Cristina Itaquai. Ela disse assim, um dos ensinamentos que a gente tem na nossa aldeia é de que os nossos olhos não foram feitos para ver telas. Nossos olhos foram feitos para ver a luz dos vagalumes. Qual foi a última vez que você olhou de fato nos olhos de alguém? Puxa, agora eu estou refletindo sobre todas as vezes em que, na minha própria casa, falei com os meus familiares por mensagem. Falar com familiares na própria casa por mensagem. Tem 5 andares a casa para ter preguiça de subir e falar? Cara, que ponto chegamos? E aí eu vou contar uma outra experiência que aconteceu nesse último unboxing que para mim foi incrível. Foi um relato de um adolescente que participou do unboxing de 14 anos. Para mim, ele conseguiu definir de uma maneira brilhante o que é mindfulness, o que é atenção plena. A gente fez uma caminhada de uns 20 minutos mais ou menos em silêncio. Ele disse assim, eu percebi na nossa caminhada em silêncio que quando eu fui, a minha mente não parava um minuto quieta. Os meus pensamentos pipocavam e eu não conseguia pensar na proposta da caminhada, do exercício que a gente estava fazendo. Na volta, depois que a gente já tinha ido na cachoeira, eu comecei a tentar apenas observar a paisagem, as árvores, os passarinhos, as borboletas, as folhas, o chão, as pedras, a terra, os meus passos. E aí eu vi que a minha mente tinha se acalmado. E eu me dei conta de que, na verdade, não é que a mente é nossa inimiga, como muitas vezes as pessoas falam. Eu me dei conta de que a gente é que dá o alimento errado para a mente. Quando a gente dá o alimento certo para a mente responde muito bem. Eu achei aquilo genial. Na maioria das vezes, quando a gente está nas redes sociais, o que acontece é que a gente não está no momento presente. A gente mergulha numa outra dimensão. Quantas vezes, por exemplo, você já estava num carro, num ônibus, no metrô, num trem, olhando para o seu próprio celular e nem se deu conta de como o caminho chegou, de como você chegou ao seu destino final? Um pessoal muito legal de uma plataforma chamada Pause falou assim, Mari, você topa ficar um dia sem redes sociais? cara, topo, achando que ia ser a coisa mais fácil do mundo, até porque eu também ia estar viajando. Quando a gente está de férias, obviamente, é muito mais fácil fazer isso. Por outro lado, tem aquele desejo, né, de postar nas férias, num lugar incrível. O dia do desafio ia cair bem no dia que eu estava no deserto do Saara. Então, eu tinha que ir pro deserto sem o telefone, né? Porque qual é a chance de estar com o telefone na mão e não ter vontade de postar
estar. O que aconteceu comigo nesse dia que eu fiquei sem redes sociais? Eu ouvi o silêncio. Claro, eu estava no deserto, também tinha poucos estímulos sonoros, mas se deparar com o silêncio nesse grau de que você é capaz de perceber as sutilezas do silêncio, e aí o som fica muito mais forte do que ele é normalmente. Por exemplo, tem um ar-condicionado nessa sala. Talvez vocês não estejam prestando atenção, até porque o microfone foi feito para isso, para que vocês não fiquem escutando o ar-condicionado. Mas se eu estou aqui presente, eu estou escutando esse barulho do ar-condicionado. Provavelmente, se eu estivesse em silêncio, eu estaria escutando ele muito mais alto. Então, perceber a folha que caía no deserto, perceber uma gralha cantando a 3 dunas de distância, perceber, por exemplo, o calor vindo do chão e subindo pelas pernas, chegando até o rosto, perceber a textura da pelagem do camelo de uma maneira que você não tenha distração, onde você esteja realmente pronto para colocar em ação todos os sentidos que a gente tem: tato, audição, paladar, o olfato, a visão. Como é para você experimentar um horizonte sem fim quando você está, por exemplo, no alto de uma montanha ou quando você está no mar, na praia? Percebe a diferença que é você olhar uma paisagem como essa e você olhar para a sua tela? Olha ao seu redor, tira um pouco o olho da tela do celular agora. Onde você está? Outro dia uma amiga minha estava me contando uma história genial. Ela ficou durante 3 dias dando treinamento com 2 outros facilitadores numa empresa. E quando terminou o treinamento, depois eles estavam tomando café, ela perguntou para eles como era o chão da sala onde a gente estava. E nenhum sabia responder. Você está passando pela vida assim? Isso pode ser culpa das redes sociais. Isso pode ser culpa do seu celular. Cara, a gente não presta atenção em mais nada, porque a gente está focado só nas redes sociais. Ficar sem redes sociais me dá um calafrio, não consigo lidar. Vamos começar um pouco, então? Eu comecei esse desafio na minha vida entendendo que eu precisava ficar pelo menos 1 hora sem celular depois de acordar. Isso faz uma imensa diferença no meu dia, do ponto de vista da irritação principalmente. Muitas vezes, quando eu pegava o telefone logo ao acordar e já via aquele monte de WhatsApp ou aquele monte de demanda, eu ficava numa irritação, porque assim, cara, eu nem comecei meu dia, eu nem disse bom dia pra mim mesma, eu nem intencionei o que eu queria para aquele dia, do tipo, o que eu quero do meu dia hoje? Como eu quero que ele seja? Quais são as coisas maravilhosas que vão acontecer no meu dia? Outro dia eu fiz no Instagram nos meus vídeos diários lá, que eu falo sobre os vídeos da Mari, eu falei sobre uma meditação, que é uma meditação em que você simplesmente fecha os olhos, se conecta com a sua respiração e diz para você mesmo assim, coisas maravilhosas vão acontecer no dia de hoje. Eu não sei como, nem onde, nem porquê, mas eu só sei que coisas maravilhosas vão acontecer no dia de hoje. Porque aí, quando as coisas maravilhosas acontecem, e elas podem ser grandes ou pequenas, você está preparado para que elas aconteçam. E aí você tem a capacidade de aproveitá-las melhor, de entender que aquilo é maravilhoso e agradecer pela vida, que é um milagre a cada instante. E aí foi muito legal, porque uma amiga minha me mandou uma mensagem depois, Mari, você não tem noção. Depois que você falou dessa história das coisas maravilhosas, no mesmo dia uma coisa muito maravilhosa aconteceu. E às vezes é isso, é só a gente estar desperto, a gente ter acordado com a gente mesmo que a gente vai prestar atenção naquilo e vai parar de se distrair com aquilo que não tem tanta importância assim, para que daí sim coisas maravilhosas aconteçam. Então, se você não está preparado ainda para ficar 24 horas sem redes sociais, fique 1 hora pelo menos depois de acordar sem o seu telefone. Pergunte para você mesmo, o que você quer do seu dia? Comece o dia com você e não nas suas redes sociais. E óbvio, compartilhe com a gente tudo aquilo que você viveu com essa experiência, tá bom? Até o próximo vídeo.